Tá, mas tá aparecendo, mas só que não tá aparecendo o O top do É o slide. slide, só slide que tá É, tendo. não tá acho aparecendo bom o tu slide. compartilha, amiga. Eu vou sair aqui, aí tu compartilha, porque aí fica melhor das pessoas enxergarem, olharem tudo direitinho. Às vezes até é bom para anotar um texto, né? Ou então para acompanhar aí direitinho. Então compartilha aí, eu parei aqui, e aí eu vou agora Só que eu não vou dar conseguir, eu não continuidade vou conseguir anotar os nomes aqui, só depois, né? depois anoto. E As aqui, Ediane, Oi. eu acho pedidos e tu passa para ela aí. Tá pronto. bom então, tá ótimo. Então vamos lá, vamos começando, que aí quando ela iniciar a ação, a gente já vai estar lendo aqui algumas passagens. Minhas flores e meus amados irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é o exercício diário do poder de escolha da vida cristã. Todos nós, como cristãos, nós um dia decidimos viver uma vida separada e diferentemente de tudo que nós vivíamos antes. E Deus, ele nos instrui em sua palavra termos escolhas e escolhas assertivas. Então, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Deuteronômio, por favor. Deuteronômio, capítulo 30 e o verso 16, que diz o seguinte. Amém? 30, verso 16. Diz assim: são estes 30. Ah, gente, eu estou aqui em 30, verso 16, nos diz o seguinte. Então, hoje, 15, né? Aí é 16. Então, 16, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. E ele diz mais, porém, se o teu coração se desviar dar ouvidos e fores seduzido, te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, deixa eu ver aqui, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuíres. E o 19, que é o ponto central. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então, aqui nós estamos vendo Deus nos orientando, né, para tomarmos uma decisão de forma que nós tenhamos uma consequência positiva nessa decisão. E nós vamos para Gênesis 17, 19, vamos abrir a Bíblia em Gênesis 17, versículo 19, e diz o seguinte, essa apresentação, não sei como é que está aí para vocês, mas aqui para mim está meio estranho aí, né? Gênesis 17, 19. Mas a gente vai entender tudo direitinho em nome de Jesus. Diz o seguinte, Gênesis 17, 19. Irmão, eu acho que essa passagem não está correta. Eu acho que não está correta. Eu peguei e só coloquei do livro aqui. Mas, enfim, é a passagem que fala sobre os anjos dizendo né, e diz assim, agora corra e salva a tua vida.
Não olhe para trás, nem pare neste vale. Fuja para a montanha, você vai morrer. Essa passagem ela está em Gênesis, mas agora no capítulo 17. Mas aqui eu não tô vendo se está realmente correto. É o 15, eu acho que é o 15, por aí assim. Enfim, irmãos, eu vou corrigir e depois passo para vocês. O importante é entender que nessas duas passagens, Deus ele está nos colocando opções, opções onde nós podemos fazer escolhas que nos tragam consequências positivas. E aqui, continuando o slide, nós vamos ver ainda algumas passagens, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: cada vez que Deus nos oferece opções de escolhas, nós sempre tomamos uma decisão, não há como. E mesmo que essa decisão seja não fazer nada, nós estamos ainda assim tomando uma decisão. Cada vez que decidimos seguir o padrão de vida cristã, note que eu não estou dizendo um padrão, estou dizendo o padrão. Cada vez que decidimos seguir o padrão de vida cristã, irmãos, prestem bem atenção. Satanás reage e tenta com todo o seu poder nos impedir de vivê-la. Ou seja, eu tomei uma decisão de viver uma vida coerente, como manda os princípios divinos e como ele deseja me instruir. No entanto, cada vez que eu decido viver dessa forma, o inimigo ele vai reagir e ele vai se lançar sobre mim com tal poder a fim de me impedir viver esse modo que eu escolhi, que vai ser preciso eu ter algumas atitudes em relação a essa minha escolha, que foi me submeter a Deus da forma como Ele deseja. Então, queridas e queridos, nós precisamos estar preparados para esses ataques do inimigo. E, como eu disse para vocês, esse exercício do poder de escolha que foi nos dado precisa ser executado de forma diária. E nós precisamos ter duas certezas, tá, minhas irmãs? Nós precisamos ter duas certezas diante da escolha que fizermos de termos essa vida, esse padrão cristão que nos leva e que nos guia diariamente à certeza de que estamos andando conforme Deus deseja que nós andemos. A primeira certeza é que Satanás fará tudo o que estiver ao seu alcance para anular os nossos esforços por nossa comunhão e consagração. Podem ter certeza, meus irmãos. Amiga, não se preocupe, tá? Daqui a pouco a gente divide, compartilha esses slides com os irmãos. O importante é a mensagem estar sendo explanada. Então, nós precisamos ter duas certezas. A primeira, Satanás fará tudo o que estiver ao seu alcance para anular todos os nossos esforços por nossa comunhão e consagração com Deus. Tudo que estiver ao alcance de Satanás, ele fará. Podem ter certeza. Mas a outra certeza que nós precisamos ter é que Deus moverá os céus e a terra para garantir que nossos esforços nunca sejam em vão. Maravilhoso, meus irmãos, porque ao mesmo tempo em que o inimigo se lançar com todo o seu poder para anular os nossos esforços, Deus no céu se levanta com maior poder, com a espada embainhada, para garantir que nenhum de nossos esforços sejam em vão. Isso é maravilhoso. E aí, minhas irmãs e meus irmãos, nós precisamos também entender que, como cristãos, e nós temos que orar para não estarmos dentro deste grupo, que muitos até conseguem ver a necessidade de uma mudança drástica em seu viver cristão, mas bem poucos, meus irmãos, bem poucos são de se libertar das circunstâncias e defeitos maléficos reinantes em seu agir, em seu pensar e em seu sentir.
Irmãos, esse padrão de vida cristão que nós precisamos ter, ele é algo tão nobre, é tão magnífico, que muitas vezes nós não temos consciência de que nós estamos muito longe de estar dentro desses aspectos que dizem respeito a esse modo de vivermos. Essa semana de oração, a gente está focando na nossa consagração para um propósito. Mas eu estive analisando, essa consagração, ela tem que ser diária, minhas irmãs e meus irmãos. É algo estupendo, sabe? É alguma coisa assim que a gente precisa ter consciência de que diariamente, assim como nós nos alimentamos, como nós bebemos, nós também precisamos estar diariamente nos consagrando a Deus. Então, assim, muitos até sabem, até conseguem ver a necessidade. Eu consigo enxergar assim, meu Deus, eu tenho tantas coisas que eu quero mudar, eu preciso fazer uma mudança drástica, meu Deus, aqui no meu viver cristão, mas enfim, Senhor, eu não consigo me libertar das circunstâncias, dos defeitos maléficos que reinam dentro de mim, no meu agir, no meu falar, no meu pensar, no meu sentir, na conversação, na roupa que eu visto, na forma como eu me alimento. É essa mudança, irmãos, drástica, esse nome é muito pesado, essa mudança drástica, ela precisa ser feita. E eu vou andando porque eu faço duas perguntas para nortear esse restante de estudo. Como então vencer tudo isso, minhas irmãs e meus irmãos? Como fazer a escolha certa diariamente? Como pensar nessa situação? No livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 2, que fala sobre Moisés, há várias partes lá que nos dão umas dicas de como nós devemos viver. No entanto, eu quis trazer para vocês aqui uma situação muito importante que diz assim: a fim de receber o auxílio de Deus, olha, irmãos, auxílio, sabe? Essa palavra, ela nos deixa acima de uma ação divina, porque o Deus ele vai nos auxiliar, mas a ação tem que ser nossa. Então, olha só, a fim de receber o auxílio de Deus, o homem, nesse sentido geral, deve compenetrar-se de sua fraqueza e de sua deficiência, sim, mas ele deve aplicar seu próprio espírito na grande mudança a ser operada em si mesmo. Deve despertar para a oração e esforço fervorosos e perseverantes. Olha só, maus hábitos e costumes devem ser repelidos, e é apenas pelo esforço decidido, no sentido de corrigir tais erros e conformar-nos aos princípios retos, que a vitória pode ser ganha. Muitos jamais atingem a posição que poderiam ocupar, porque esperam que Deus faça por eles aquilo que ele lhes deu o poder para fazerem por si mesmos. Todos os que se habilitam a ser úteis devem ser adestrados pela mais severa disciplina mental e moral, e Deus os ajudará, unindo o poder divino ao esforço humano. Irmãos, essa citação tem uma profundidade tão absurda e tão grandiosa que a gente muitas vezes ora, Senhor, eu preciso de uma mudança drástica na minha vida, Senhor, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Se acomoda esperando que Deus faça por nós aquilo que Ele nos deu o poder de fazermos por nós mesmos. E nós precisamos ter essa consciência diária de que aquilo que Deus nos capacita a fazer por nós, Ele vai apenas nos auxiliar. E eu vou passando aqui, irmãos, eu trouxe aqui duas ações que nós precisamos urgentemente decidir fazer. A primeira decisão que nós precisamos tomar é reduzir o ritmo de tudo que nos sobrecarrega, que interfere no nosso tempo de qualidade com Deus. Deus diz assim, olha, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Mateus 28 e João 6,37 vão nos trazer aí essas evidências bíblicas de que Deus está conosco. Então, nós precisamos reduzir. Aí você me pergunta, mas Akiane,
como é que eu posso reduzir uma vida de trabalho tão intenso que depende de mim? Akane, como é que eu posso reduzir as minhas atividades diárias em casa? Irmã, peça para Deus, mas como você viu na citação, algumas coisas é você que tem que fazer, e Deus vai auxiliar. Se acalme, planeje o que eu vou fazer. A segunda coisa é estabelecer um horário exclusivo para estar a sós com Deus, com o estudo da palavra e a oração pessoal. E eu quero aqui abrir um parênteses para que essa oração pessoal, irmãs, é como você, como a irmã Helena te diz, é o abrir o coração para Deus. Às vezes eu gosto muito de conversar com a Ediane, com a Clé, com as minhas amigas, né, que estão aí no grupo, uma conversa rápida, mas às vezes quando alguém me pega, me abraça, me beija, ô irmã, e ali eu escuto, e às vezes a pessoa me escuta, isso é algo muito pessoal, é uma escolha muito grande, é uma decisão de dar atenção à pessoa, irmãos, e Deus diz na sua palavra que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, ainda que degenerada, e Deus tentando resgatar essa imagem em nós, mas eu entendo que Deus tem sentimentos, que Deus gosta de atenção, que Ele gosta de nós darmos ouvido a Ele, de nós falarmos coisas agradáveis a Ele. Então, muitas vezes a gente tira tempo para a família, para os amigos, para um lazer, mas um tempo, um horário exclusivo para estar com Deus, com o estudo da Sua palavra, muitas vezes a gente não faz isso. E eu achei essa passagem muito, muito interessante, não é do mesmo jeito, mas eu parafraseei aqui, eu recriei essa frase, dizendo que Cristo passou 3 anos em comunhão e consagração com o Pai para se preparar para 40 dias de provação e tentação com o inimigo. Então, Jesus Cristo passou 33 anos em comunhão com o Pai, desde o nascimento dele até o último momento, Jesus Cristo passou em comunhão com o Pai, né? E ali nós bem sabemos que ele teve um momento de 40 dias, comparado aos 33 anos, é bem significante, né, se nós formos contabilizar, mas ele passou 33 anos, irmãos, ou seja, a sua vida toda, para passar 40 dias com o inimigo, passar pela provação, pela tentação e ser vencedor. E isso nos garante a vitória, porque Jesus diz assim, olha, no mundo vocês terão aflição, mas tem ânimo, porque eu venci. Ele quer dizer que se ele venceu, por meio da oração pessoal, dessa conversação com ele, do estudo da palavra, nós também haveremos de ser vencedores, em nome de Cristo Jesus, minhas irmãs. Eu estou correndo, mas não vai demorar muito. Nem todos, irmãos, eu li essa passagem, que nem todos serão chamados para se mudar para o campo, mas cada um de nós é chamado para ter uma experiência a sós com Deus. Você pode começar aí mesmo, hoje a citação diz assim, agora, nesse instante, simplificando sua vida e separando o tempo de qualidade para Deus. Não é preciso ter habilidades especiais ou elevadas, somas de dinheiro, a fim de não ficar preocupados com a nossa sobrevivência. Não é preciso isso. Basta apenas determinar e escolher ter essa maravilhosa experiência com o Pai. E mas eu já fiz essa escolha. E eu digo para vocês que eu tenho certeza que muitos que estão aqui, eu acredito que nós estamos em torno de 24 pessoas ou mais, um pouquinho, eu tenho certeza que eu louvo ao Senhor por você estar aqui, porque agora, nesse momento, nós estamos tendo um tempo de qualidade a sós e muito mais com nosso Deus e com nossos irmãos. Eu louvo a Deus por sua presença, eu louvo a Deus por sua disposição, por você escolher, minha irmã, aceitar o meu convite, o convite da Ediane, de você preparar esse tempo de qualidade para nós meditarmos na palavra do nosso Deus. Isso é maravilhoso. O estudo da Bíblia deve ser feito com pausas, minhas irmãs, para a oração. Às vezes eu estou lendo a Bíblia aqui, e aí eu vejo me encanta, eu paro, ô Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Ó Deus, me ajude a entender um pouquinho melhor essa passagem. Irmãos, eu tenho sede, sabe? Eu amo estudar a palavra de Deus, porque é como se Deus tivesse falando conosco mesmo, minhas irmãs. Você vai ler a Bíblia e você olha um verso, uma passagem, você se encanta, você sente um tremor dentro do seu coração, porque é o Espírito de Deus, minha irmã, falando com você naquela hora.
verdade, irmã Núbia, porque eu tenho certeza que todos que estão aqui têm essa experiência. O estudo da Bíblia deve ser feito com pausas para oração. Precisamos ter em mente que nosso maior propósito ao estudar a Bíblia não é para aprovar algum ponto teológico, nem para obter maior compreensão de certas doutrinas, não, mas sim entender que a palavra de Deus precisa ser examinada por um pecador que precisa de salvação. Amém, irmão? Com humilde e aberto para esse aprendizado, a palavra sagrada se torna uma fonte viva de iluminação, abrindo os nossos olhos para enxergarmos a nossa verdadeira condição. Queridas, eu estou correndo aqui, eu acho que eu vou pedir um descontinho de uns 5 minutinhos para a gente avançar, se vocês me permitirem, tá? Porque nós começamos, tentamos aqui, mas não deu para passar. Mas eu vou compartilhar esses slides para vocês memorizar, passagens lindas, que eu acredito que assim como mexeu com o meu coração, há de mexer com o de vocês. Então, queridas, Deus, Ele quer que a gente converse com Ele, que a gente tenha essa decisão. Hoje eu vou escolher, Ediane faz isso, a Sandra, a Lília, nós que somos do grupo Crisálidas, nós temos esse costume de tirar um tempo de qualidade para Deus, minhas irmãs, conversar com Ele, às vezes eu digo, Senhor, eu te amo, ô Senhor, como eu queria te abraçar, mas eu sei que o Senhor está aqui, meus olhos não podem te enxergar, e às vezes, irmãs, a minha Bíblia está aqui, eu pego pedaços de papel, olha, colo na Bíblia, faço orações, a Bíblia não, a Bíblia é para você estar, não no sentido de você rasurar, mas de você fazer observações, fazer uma declaração ali quando Deus diz assim, olha, vinde a mim todos os que estáis cansados, responda, eu vou, Senhor, me segura nos teus braços, meu Pai amado. Diga isso, minha irmã. A Bíblia nos ensina a mensagem do Evangelho em sua forma mais simples. Ela nos mostra que tudo gira em torno de nossas escolhas. Escolhas simples, escolhas objetivas, mas escolhas corriqueiras. Essas escolhas, quando combinadas com o que Deus nos instrui, constituem todo o cumprimento e toda a largura da vivência cristã. Fatores externos, minhas irmãs, não precisam nos controlar. Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nossas escolhas viram hábitos, e são os hábitos que formam o nosso caráter. E o hábito de estudar a Bíblia faz adquirir um caráter de uma verdadeira vida cristã. Nenhum de nós, ou nenhuma de nós, já que nós somos a maioria mulheres, nenhuma de nós precisa dar vazão aos sentimentos. É sempre tudo de escolha. Quem eu vou deixar me dominar? Quem eu vou deixar que faça por mim aquilo que Deus me capacitou a fazer, minhas irmãs? Nós precisamos ter isso em mente. Precisamos entender que, embora seja importante conhecer as crenças, principalmente as crenças que nós, como adventistas do sétimo dia, temos, as nossas doutrinas, tudo isso que rege nossas ações como cristãos, mas não são elas e nem as reformas externas e muitos membros de banco de uma igreja que constitui a nossa vida cristã. Não é isso. A vida cristã é constituída por um pacote de escolhas. Quando Deus nos oferece, olhem que lindo, quando Deus nos oferece as opções de sua verdade, quando as compreendemos à luz do seu espírito, tudo isso vem com a garantia de que ele não interferirá no nosso direito de escolher nos submeter ou recusar suas opções. No entanto, quando escolhemos nos submeter a Deus, minhas irmãs, Ele toma posse de todas as nossas escolhas conhecidas, e então aí Ele passa a ser o nosso dono, posse de todo o nosso ser. Amém, irmãs? É isso que eu desejo, minhas queridas. É isso que eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui desejamos. Se adotarmos uma atitude se adotarmos Jesus, de dizer, Pai, não seja como eu quero, e sim como tu queres, ela nos levará a escolhermos nos levará a termos escolhas corretas, mesmo quando nós não tivermos essa vontade. Minhas irmãs, isso é tão verdadeiro.
Olha, minhas irmãs, às vezes eu sinto um desejo de abrir a geladeira, eu olho ali um pedaço de pudim, sabe aquele pudim cheio de leite, cheio de açúcar, mas não é a minha vontade que determina a minha necessidade. Quando eu olho para aquilo ali e eu digo assim, Senhor, mais forte do que minha vontade é a necessidade de te servir. Eu não tenho, Senhor, vontade de abrir mão desse, mas pelo teu querer, pela consciência de que o Senhor deseja o meu bem para minha saúde, Senhor, que seja feita a tua vontade. Fecha a geladeira, minhas irmãs, e saio dali contrariada. É só um exemplo, mas eu não fiz a minha vontade. Isso, irmãos, é um poder que Deus nos dá, sabe? É um poder mental, é um poder de exercer o domínio, de poder exercer esse poder maravilhoso de poder escolher entre o que eu quero e aquilo que eu necessito. Essa é a grande, é o que nós precisamos ter em mente. Precisamos entender o que é vontade e o que é necessidade. Então, quando eu vejo a minha necessidade, eu faço a vontade de Deus. Quando eu vejo a minha vontade, eu faço a minha vontade. Minhas irmãs, eu vou aqui me estendendo para encerrar e ando aqui com duas passagens e vou fazer uma pergunta. Como então será possível viver cada dia, cada hora, cada momento para a glória de Deus? Eu vou só repetir. Esta semana nós estamos buscando uma consagração, uma comunhão. Eu estou de jejum das redes sociais, né, do Instagram principalmente. É, eu estou tentando alguns alimentos, estou tentando me exercitar fisicamente, mas, sobretudo, eu estou tirando momento de qualidade a sós com Deus, para que assim eu entenda como é possível viver cada dia, cada hora, cada momento, pensando fazer tudo para a glória de Deus. Devemos viver como Jesus viveu, minhas irmãs. A cada manhã, Jesus passava um tempo com Deus. Nós também temos que separar um tempo para nos entregarmos a Deus cada manhã e nos render a Ele logo no começo de cada dia. Não deve ser uma coisa corrida, não deve ser uma coisa apressada. Nós devemos tempo para comungarmos com Deus e realmente ouvir o que Ele nos está dizendo individualmente. Não é o que Deus diz para Ediane, não é o que eu estou dizendo agora para você, minhas irmãs, embora eu saiba que essa mensagem há de fazer um diferencial na sua vida, assim como eu também desejo que seja um diferencial na minha vida, porque é Deus que nos instrui, nós não temos de maneira alguma capacidade para fazer alguma coisa bíblica ou espiritual, se não por Deus. Mas eu digo para vocês, minhas irmãs e meus irmãos, se nós tivermos esse tempo de qualidade com Deus, Deus vai falar com cada uma de nós. Olha aqui, rapidinho, eu trabalho com crianças, trabalho em dois trabalhos e todos são com crianças. E eu uso algumas calças para trabalhar, né? Sobe, desce, e às vezes eu ando por dentro de uns lugares perigosos, cheios de mato, descido, enfim. E outro dia eu coloquei uma calça, e as calças que eu uso, elas são bem folgadas, e aí eu disse, meu Deus, eu tô parecendo um balão, eu vou botar aqui uma camisa mais justa para ver se diminui essa parte de... E, mas quando eu abri o guarda-roupa, e aí eu olhei ali a blusa e veio aquela voz assim, olha, eu não me agrado dessa roupa. Eu não me agrado dessa blusa. Irmãs, imediatamente, balão foi, assim mesmo eu fui. Sabe, irmãos, a gente se torna sensíveis. Eu não estou querendo aqui me enaltecer nem me exaltar, mas eu sinto uma honra muito grande ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus dizendo assim: olha, quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, preste atenção, este é o caminho, ande por ele. E a gente ouve, minhas irmãs, e fazendo isso, nós só temos consequências positivas e bênçãos essas bênçãos, minhas irmãs, que a gente não pode nem sequer mensurar.
Deus fala através da Bíblia, Deus fala através da natureza, da providência divina e também através das impressões em nossa mente. Estou acabando, minhas flores. Fé não é acreditar em Deus, mas é também uma rendição. Senhor, eu me rendo de todas as minhas escolhas e cada dia, cada hora, cada momento, Senhor, eu me rendo a Ti, Senhor, porque o Teu poder pode transformar em mim aquilo que eu não. Toma, meu Deus, estou aqui, levanto bandeira branca, Senhor, estou rendida e o Senhor pode tomar conta da minha vida porque eu quero ser tua. Minhas irmãs, eu quero aqui encerrar aqui, só tem esse slide e o outro. Só mais 4 minutinhos. Com um efeito, olha, irmãs, prestem bem atenção que eu não vou aqui me contradizer de jeito nenhum. Com efeito, fazer uma escolha não é mérito algum para mim, nem muito menos para você diante de. Não somos salvos, eu coloquei aqui, não sou salvo por minhas próprias escolhas, embora eu saiba que eu já esteja sendo julgada por elas. Entenda? Entende? Não são as minhas escolhas que garantem a minha salvação, é o sangue de Jesus Cristo. No entanto, por elas eu já estou sendo julgada. O próprio desejo de escolher me submeter a Deus é um dom de sua graça. A salvação é inteiramente um dom de Deus. Ainda assim, essa escolha de me submeter é que permite que Deus tenha a liberdade, ou seja, quando eu escolho isso, eu dou a liberdade, eu dou acesso a Deus de transformar a minha vida através do ministério da sua graça no meu coração humano. É o amor divino, é a ação divina junta com o esforço humano, com a permissão e a escolha humana que Deus transforma o mundo. E eu quero encerrar com esses 2 versículos bíblicos, minhas irmãs. Abra sua Bíblia em Salmo 32. Olha o que o Senhor nos diz, irmãs. Eu sei que vocês gostam muito de estudar a palavra de Deus, mas eu tenho uma sede, uma fome pela palavra de Deus que eu não entendo. Eu sei que vocês também, porque é muito boa, né, irmãs? Salmos 32, verso 8 diz assim: Instruir-te-ei, minha filha, e te ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob o meu olhar, sobre as minhas vistas, eu te darei conselho. E vamos lá, irmãs, para o capítulo 55 do mesmo livro, encerrando essa mensagem, minhas irmãs, aqui, que o tempo é corrido. Salmo 55, 22, né? A gente fica até com água na boca, né? De tanto falar de Deus. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará. Olha essa palavra. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Minhas irmãs, que Deus possa, sim, nos ajudar a ter uma consagração diária, cada momento, cada instante, cada mês, cada ano, enquanto nós vivemos, que nosso pensamento seja tão ligado com a vontade de Deus, que nós, diante de qualquer situação, diante de uma conversação, diante de uma exposição de alimentos, diante de uma exposição de vaidades, das tecnologias, a gente tenha o discernimento de dizer assim, meu Deus, eu vou fazer uma escolha aqui agora. Eu vou escolher, Senhor, fechar os meus olhos, tapar os meus ouvidos, até mesmo sair deste circunstâncias que podem, Senhor, me derrubar. Porque, como eu disse lá no começo, irmão, Satanás fará tudo que estiver ao seu alcance para invalidar, para anular os nossos esforços. Deus fará tudo o que estiver sob o seu poder para que nenhum de nossos esforços sejam em vão. Que Deus possa nos abençoar, minhas queridas. 5 minutinhos que eu passei e nós aguardamos que, em nome de Jesus Cristo, possa trazer uma esperança, uma expectativa, uma vontade de você realmente parar, pensar, tirar um tempo de qualidade para Deus e lutar para que comece e com você a vontade de mudar, e Deus irá em teu auxílio para que isso seja executado na transformação do teu coração. Amém? Vamos orar? Oremos. Querido Deus, nosso Pai, ó Senhor Jesus Cristo,
O Senhor é tão maravilhoso. O Senhor deixou a sua palavra. O Senhor deixou instruções, orientações. O Senhor deixou o Espírito Santo aqui conosco. Nós que somos seres humanos, falhos, pecadores, mas pelo sangue do Cordeiro precioso, o Senhor nos lavou e nos adotou como teus filhos e além não nos deixou órfãos, como diz a tua palavra, enviou um outro consolador da mesma estatura divina, Senhor, e mesma essência divina para estar conosco nesta terra, o mesmo Espírito, Senhor, que nos ilumina a compreender a tua palavra, que nos ajuda, Senhor, a falar da tua palavra, que o Senhor venha nos aceitar. Toma cada irmão aqui, meu Deus, os pedidos, os meus irmãos. Eu não sei quantas pessoas estão conosco aqui, mas o Senhor sabe. Eu sei que elas desejam, meu Deus, do fundo do seu coração, ter uma consagração. Elas querem, assim como eu, viver a mesma forma que Jesus Cristo viveu. Senhor, nos ajude a ter uma vida de oração, uma vida de uma consagração e comunhão, para que em toda a nossa existência nós possamos nos preparar para aquilo que o Senhor lançar sobre nós, mas sobretudo, como foi dito ontem na oração, Deus, naquele estudo maravilhoso, que nós vamos ter a certeza de que orando, o Senhor já nos ouviu e nos guardará. Nos cerque, meu Deus, tal de fogo ao nosso redor e no meio de cada uma dos teus filhos, de cada um dos teus filhos, no meio de cada família aqui representada, o Senhor se levante, Senhor, com um poder tão grandioso, com uma espada desenhada para nos defender a nossa família, os nossos filhos, os nossos familiares, a nossa casa, o nosso lar, de tal forma que o inimigo, Senhor, seja repreendido e expulso e desista, Senhor, porque ele vai ver a espada de Cristo nos defendendo e nos protegendo. Fica conosco, Senhor, e nos ajude a concluir esta semana de oração e que ao final, Senhor, nós possamos sair tão reavivadas e tão reavivados que o nosso modo de viver nesta terra seja um modo real de um verdadeiro cristão. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, nós te oramos. Amém. Amém.